Oi, eu sou Ana Pilar, eu sou psicóloga comportamental e nós já estamos na quinta aula, nossa última aula do curso de ferramentas de rastreio diagnóstico em TEA. E hoje nós vamos falar a respeito do ABC ou ABC, se vocês preferirem, que é uma escala para rastreio de autismo também, e que é muito utilizada não só no Brasil, como mundialmente. Ela foi adaptada, né, ela foi validada aqui para o Brasil. Vamos lá, compartilhando a tela. Então, bem-vindos à nossa quinta aula do curso de ferramentas de rastreio diagnóstico em TEA. Eu sou a Ana Pilar, eu sou psicóloga comportamental responsável pela elaboração e ministração desse curso. Espero que vocês estejam gostando. A nossa quinta aula é a respeito da ferramenta ABC ou ABC, que é um checklist também para rastreio de TEA em crianças de idade escolar. Vamos lá? Bom, o ABC é Autism Behavior Checklist, ou a lista de checagem de comportamentos autísticos, que a gente pode traduzir aí para um português mais ao pé da letra. Foi elaborado por Krug e outros autores, né, em 1980. Esse questionário ele é constituído por 57 itens e são bem direcionados para avaliar os comportamentos autísticos nas crianças, e ele ajuda um diagnóstico diferencial. Então, ele consegue, olhando para essas características desse checklist, deste instrumento, nós conseguimos avaliar características nas crianças que às vezes estão fora do que é esperado para os pares, para o desenvolvimento típico. Então, ele dá uma ideia de diagnóstico diferencial muito boa. Por isso que é muito indicado para profissionais da educação, profissionais que têm contato com essas crianças no dia a dia e às vezes com pares também para comparar esse desenvolvimento. Essa escala foi traduzida aqui e adaptada em 2005 pelo Marteletto e pelo Pedro Mônico, e desde então ela tem sido amplamente utilizada no universo aí de pessoas, de educadores, de fonoaudiólogos, de psicólogos que têm contato com crianças e fazem encaminhamento baseados nas características autísticas. Bom, então, é destinado a crianças com idade escolar e que possuem esses comportamentos aí que podem ser listados na escala, dentro desses 57 comportamentos que elas pontuem de alguma maneira, né? Então, o objetivo é verificar todas essas características a partir do comportamento da criança e conversando com os pais, com os cuidadores, com a família, talvez até com os educadores, com os outros profissionais da escola, com a equipe multidisciplinar, para rastrear se essas características autísticas são observadas na criança ou não. Então, essa escala ela é descritiva, ela descreve os comportamentos, que são agrupados em 5 áreas maiores, 5 áreas mais amplas, né? Então, eles têm 5 áreas de divisão. Esse checklist ele foi desenvolvido a partir dos comportamentos autísticos, então selecionaram vários instrumentos utilizados para identificar autismo, pegaram ali pontos-chave de comportamento autístico e elaboraram essa escala. Então, os itens dessa escala, eles são bem descritivos de comportamentos e eles foram agrupados em 5 áreas principais, pensando assim em sintomas, em características autísticas. Bom, então, essas 5 áreas relevantes que nós dividimos os comportamentos do ABC são sensorial, então essa parte do sentir da criança e como ela processa o mundo e as sensações, como ela lida com o tato, com a audição, com o olfato, com a visão, se ela busca no ambiente, se ela tem comportamentos repetitivos, o uso do corpo, se ela se estica, se ela busca objetos, se ela escala no ambiente, se ela pede colo, se ela utiliza objetos com função, se ela utiliza a linguagem de maneira funcional, se ela se comunica, se ela pede, nomeia, se ela responde perguntas, se ela faz perguntas, se ela pede por ações. E habilidades sociais como um todo, então como ela se relaciona com os outros, com os pares, com as pessoas mais velhas, com os professores, com os pais, com os familiares.
E as habilidades de autoajuda, que seriam as habilidades que a criança tem de autonomia. Então, quanto ela precisa de outra pessoa ali para executar ações para ela ou para que ela possa se desempenhar ações no ambiente, e o quanto ela pede, se comunique e utiliza a linguagem a favor dessa autonomia que ela precisa. A aplicação é simples, ele pode ser aplicado por qualquer profissional que tenha contato com essa criança e que perceba uma característica atípica ou que esteja aí fora do que está sendo observado para os pares. Então, é necessário a verificação das respostas dos cuidadores, dos pais, dos familiares, das pessoas que têm contato com essa criança. Lembrando que nós não fazemos diagnóstico, isso é uma escala diagnóstica para encaminhamento médico. Quem vai fazer o diagnóstico não é o médico, mas isso dá um recorte muito amplo para que ele consiga ter base para diagnóstico. Então, é importante e dá um outro tipo de visão do trabalho da escola, um outro tipo de visão do trabalho do profissional que encaminha essa criança quando ele vem ali com uma escala e um registro mais formal, mais científico das coisas que são observadas no dia a dia. Dá mais segurança para o médico, para o profissional que tem ali, às vezes, 15, 20 minutos para avaliar a criança como um todo, e aí ele vai dar prioridade para a saúde física, para a parte física, motora, observável, e aí esse recorte é muito importante para que ele observe, às vezes, a criança por um outro paradigma, que ele não vai ter ali esse recorte tão específico em 15, 20 minutos de consulta, né? Às vezes a criança não se mostra muito ativa, por exemplo, e o médico pode acreditar, ou até por um relato da mãe, que foi um dia cheio, que a criança está cansada, enfim, sem um recorte da escola, um recorte mais amplo, fica complicado em pouco tempo observar. Então, esse tipo de trabalho auxilia a escola a dar embasamento aos encaminhamentos e demonstra também um cuidado com as nossas crianças e para o encaminhamento mesmo, enfim, cuidado, zelo e encaminhamentos de qualidade. Então, esse protocolo não sugere testes necessariamente diretamente com essa criança, mas para muitas das habilidades, o fato do educador ou do profissional multidisciplinar ter contato com essa criança e convívio diário já é suficiente para notar uma discrepância e ter a intenção de entrevistar os pais com um olhar um pouco mais cuidadoso. Porque quando a escola, por exemplo, tem contato com a criança diariamente, e aí ela chama esses pais para uma conversa, neste tom de encaminhamento, ela já tem alguma base para justificar o porquê daquela conversa. Então, com certeza, as pessoas que têm convívio com aquela criança, elas já observaram algumas dessas características que podem até ser pontuadas antes do contato com os pais, para que quando eles cheguem, tenham um contraponto com a visão do profissional que atende essa criança na escola, do professor, da auxiliar de classe, para demonstrar qual que é a visão delas como ambiente para aqueles comportamentos da criança também. Então, entrando aqui diretamente na escala do ABC, eu pintei ali à esquerda algumas cores diferentes para vocês entenderem o peso de cada questão, e aí no final a gente vai entender o que é que essas cores significam. Vocês podem consultar o material e ir e voltar quando vocês preferirem, porque esse material vai estar disponível para vocês, para baixar, para consulta, imprimir, enfim. Então, a primeira pergunta é a respeito da criança girar em torno de si, se ela passa muito tempo brincando com partes do corpo, estereotipando, com movimentos repetitivos. A segunda é se ela tem retenção das coisas que ela aprende, se ela aprende uma tarefa e aí precisa de muita repetição, de muito treino para que essa tarefa se instale no dia a dia, ou se essa criança consegue seguir um modelo adequado rapidamente. A terceira é se a criança atende a estímulos não verbais, como, por exemplo, gestos, situações não observáveis tão concretamente. Por exemplo, quando uma criança faz uma coisa que está fora do contexto e a mãe às vezes chama ou fica brava, a mãe demonstra ali pelo olhar, né? Vem aqui, menino, e faz aquela cara de mãe brava. Então, às vezes não precisa ter nem um vem aqui, menino, é só um já faz a criança vir. Então, se a criança entende essa parte mais subjetiva, essa parte mais simbólica da comunicação.
Ai, 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 a professora fazendo assim, e a criança entende que talvez aquela atividade que ela está fazendo esteja errada, no sentido de, ou talvez eu tenha que recalcular a rota e fazer de uma outra maneira, ou adequar isso para que contemple as expectativas da minha professora, por exemplo. Na 4 é a ausência de resposta para solicitações verbais. Então, se diante de uma instrução ali no ambiente, a criança segue. Vem cá, fulano, senta, me dá, abre o estojo, abre a mochila, pegue seu caderno. Então, se a criança está sensível a esse ambiente, se ela está sensível ao que a professora está dizendo ali para a turma como um todo, se ela precisa de um direcionamento mais específico a ela. Se a criança usa brinquedos inapropriadamente. E aí a gente sempre entende que brinquedos não tem muito certo e errado, mas é lógico que se diante de uma turma ali com 10 crianças, 18 crianças, tiver durante muito tempo uma criança que fica com um carrinho na mão, mexendo numa rodinha, a gente vai entender que é um uso disfuncional. Né? Não é que ela se interessou por aquela roda, viu que girava rápido e passou para outra atividade com o carro. Ela permaneceu muito tempo ali como uma barreira para brincar com aquele carro de uma maneira diferente. Então, nesse sentido, é usar o brinquedo de maneira inapropriada. Ou, por exemplo, pegar uma peteca e se interessar em tirar a areia de dentro dela, ou passar a pena pelo corpo para sentir, né, a sensação do toque. Isso seria um brincar inapropriado, ao invés de jogar a peteca para o amigo. Discriminação visual pobre, então, se a criança se apega em pequenas partes, como eu disse, dos objetos, a uma característica muito específica, se a criança tem o sorriso social, então, se diante de uma brincadeira, diante de uma troca, de um cumprimento da outra pessoa, de um adulto ou de um outro par, essa criança fica sensível e sorri e troca. Ou se ela simplesmente continua e segue como se nada tivesse acontecido. Então, diante de uma brincadeira, do cumprimento, oi, fulano. Se a criança diz oi e retribui com um sorriso, um leve sorrir, ou se ela só passa reta ou responde de uma maneira uníssona, monótona, sem muita prosódia, por exemplo. Uso inadequado de pronomes. Então, por exemplo, se na hora da fala, na hora da linguagem, essa criança monta a linguagem de uma maneira inadequada. Então, ela quer, falando, um menino falando de si, falando ela quer, ou dá para ela, né? É terceira pessoa, com o pronome errado. Se insiste em manter certos objetos consigo, então se essa criança carrega demasiadamente esses objetos que às vezes a gente chama de objetos de apego, e se ela fixa esses objetos, então precisa ter esses objetos para fazer as coisas, ou então se nega a participar das atividades, se nega a largar o objeto para poder usar as mãos numa atividade, se isso se torna uma barreira ali para o dia a dia dela, para participar de atividades com os pares, por exemplo, para seguir os comandos, por exemplo, da professora, dos pais. Se a criança parece não escutar, ou se em algum momento já se suspeitou de perda de audição por não seguir os comandos ou ignorar os comandos que lhe são dados, né? Vem cá, senta aqui, como eu disse, faça isso, abra a mala, pegue o estojo. Se a criança apresenta uma fala monótona e sem ritmo, então é muito importante que ao cantar uma música, que ela siga a entonação da música, que ela faça, às vezes, diante de uma brincadeira, que ela ecoe ponto a ponto. Então, show! Que ela consiga ecoar exatamente com a mesma prosódia. Se ela se balança, então, se ela usa esse corpo de maneira para autorregulação, mas de uma maneira que cria uma barreira, então o balançar às vezes compete com prestar a atenção ali na atividade que a professora está propondo para a turma, com compartilhar brinquedos, compartilhar momentos com essa turma que ela está ali dentro da escola. Se não estende o braço para ser pego, então se pede colo, né? Se tem interesse de estender o braço, pedir colo, pedir para ser segurado no colo. Se tem fortes reações a mudanças do ambiente, então se fica muito rígido, muito inflexível, com mudança, às vezes de móvel, às vezes uma mudança de rotina,
uma alteração de, hoje a gente não vai para a escola porque vai ter reunião de pais. Se essa criança se desorganiza, se ali mediante um ambiente, quando a mãe troca o sofá de lugar, ou quando troca os livros do quarto de lugar, essa criança se desorganiza. Se por acaso essa criança corre, se movimenta muito, tem muita necessidade de se movimentar, e se ela gira enquanto corre, se ela faz outros movimentos motores encadeados com isso, buscando no ambiente também outros estímulos além do ficar parado, enquanto a turma está realmente prestando atenção ali, focada, fazendo uma atividade. Se a expressão facial dos outros não causa espanto, não causa nenhum tipo de reação. Quando, por exemplo, eu disse, o exemplo da professora, fulano, você tá bem? Tipo, desconfiada, e aí a criança não observar a diferença entre um susto, quando ela cai, por exemplo, a professora, tá tudo bem? Ou quando a professora tá brava e falando, fulano, volta pro seu lugar, sai daí. Então, não reconhecer a diferença entre uma expressão e outra, demonstrar que não entende a diferença entre uma emoção e outra, e um contexto ambiental e outro, do que a professora está pedindo mesmo. Se raramente essa criança usa sim ou eu, né? Então, se ela responde, se ela só recusa itens, é mais fácil você recusar itens porque você retira ali o que você não quer. É muito mais fácil do que você pedir ou responder sim, né? Ou você pega, ou você simplesmente tenta acessar o item. Então, se essa criança responde sim, ou se ela fala na primeira pessoa, o eu quero, né? Eu quero suco, eu quero bolo. Se essa criança tem habilidade em áreas do desenvolvimento que são esperadas, né, para ela, se ela tem ausência de respostas às solicitações verbais, por exemplo, pega com referenciais de espaço, pega o controle remoto em cima da mesa da sala, e ela não consegue sair da cozinha e ir até a sala buscar o controle remoto e seguir essa instrução, voltar e entregar esse controle remoto para a mãe, por exemplo. Então, se ela só consegue responder muito simples ou não responde no ambiente, não rastreia, não seleciona o item, não seleciona o ambiente, não organiza essa sequência de ações que as pessoas estão pedindo para ela realizar. Bom, aqui na 21, nós estamos falando a respeito da reação de sobressalto com sons. Então, se essa parte sensorial auditiva da criança tem alguma discrepância, sons simples e rotineiros causam muito espanto, além do esperado, além do comum. Ou, ao contrário, se essa criança põe sons muito altos, muito próximos do ouvido, a ponto da gente pensar, gente, essa criança vai se machucar, ela pode ficar surda de tão próximo que está esse som. Então, buscar muito esses estímulos auditivos, ou se mostrar muito responsivo de uma maneira exagerada a estímulos auditivos, que são frequentes, são comuns, que não causam essa mesma reação em outras crianças. Isso tem que ser observado. Se a criança balança as mãos, sem atividade, sem demanda, sem ser uma imitação motora. Se assim, é uma autorregulação, se percebe que ali no momento de ansiedade, de falta de demanda, essa criança passa a balançar as mãos, por exemplo. Se tem intensos acessos de raiva, o que a gente chama de chilique disruptivo, né? Então, se essa criança não aceita o não, e aí precisa muito buscar ali o que ela quer no ambiente, tem que ser redirecionada, precisa de um tempo para se acalmar com muita frequência, às vezes por circunstâncias muito simples que não causariam isso com outras crianças. Se ela evita ativamente contato visual em certas circunstâncias, e aí lembrando que de fato não é funcional ficar olhando fixamente para uma pessoa. Então, quando a gente diz sobre evitar ativamente o contato, é quando às vezes você busca a criança e essa criança desvia esse contato. Então, se ela evita o contato, além de não buscar, tá? Então, evitar ativamente é fugir do contato, além de não buscar.
Se essa criança resiste ao toque, né? Se quando tentam fazer carinho, pegar ela no colo, fazer cócega, se ela demonstra medo, irritação, se ela fica ansiosa, alerta com isso. Se ela não reage a estímulos dolorosos, por exemplo. Então, por exemplo, se essa criança, quando cai, quando o amigo bate, quando se machuca, se ela só levanta e continua, segue, né? Porque muitas das crianças que estão dentro do espectro apresentam esse tipo de comportamento, né? Uma resposta muito baixa a estímulos de dor. Então, elas caem, às vezes batem a cabeça, se arranham, olham, limpam e saem andando como se nada tivesse acontecido. Se ficar muito rígido no colo, então muito não parece não gostar, tá incomodado em estar no colo desde quando era bebê. Ou se quando tá no colo tem assim pouca atenção, é muito molinho, não demonstra essa rigidez, nenhum tipo de tonicidade, né? Se anda nas pontas dos pés, é uma parte bem muscular, bem motora. Se na hora de se comunicar, então, quando quer pegar um item do amigo, quando quer alguma coisa no ambiente, às vezes, quando está muito feliz, se comunica mordendo, batendo os outros, seja eles os colegas, os pares da escola, os pais, as mães, os cuidadores, as professoras. Então, diante de uma recusa, de uma negativa, diante de um pedido do amigo, se essa criança se controla emocionalmente, ou se ela acaba batendo nos outros e machucando. Se existe a colalia, então, se essa linguagem é funcional, se essa criança passa a repetir frases em outros momentos, de maneira disfuncional ali no ambiente, que não tem muita explicação. Se há ausência de imitação nas outras crianças, então ali não siga o mestre no momento que a professora está pedindo para fazer igual. Se está todo mundo seguindo e essa criança não está fazendo, né? Se ela está olhando para outro lado, se ela só não consegue encadear, se ela faz o último movimento ou só o primeiro. Isso tudo é muito importante de ser notado. Se há ausência de reação do piscar quando bate luz forte no olho, então, mediante a estímulo de luz, se demora ou se não tem esse piscar. Se essa criança tem algum comportamento autolesivo também, heterolesivo, por algum tipo de recusa, de fuga ou por falta de comunicação funcional, às vezes. Se não espera para ser atendido, não tem nenhum tipo de espera, precisa do reforço na hora, né? Um reforço imediato. Então, quer um item tangível ali, quer um suco, precisa ter na hora, quer um brinquedo, precisa ter na hora. Se não se desregula, não consegue manter ali a calma, não consegue esperar, às vezes, 2 segundos pelo item ou pelo reforço tangível. Se não aponta para mais que 5 objetos, né? Incluindo reforçadores e comidas, bebidas, enfim, se não aponta para pedir os itens. Se tem dificuldade na escola de estar ali com os pares, de dividir, de fazer amigos, de trocar dentro do esperado, né? Se os amigos já costumam brincar em grupo no parque, aí essa criança se afasta, ou se quando os amigos chegam muito próximo ou tentam brincar físico, essa criança recusa. Se ela evita, por exemplo, a gangorra, se ela evita o contato visual com os amigos. Se os sons geram esse tipo de recusa de tapar as orelhas, tapar os ouvidos como se estivessem machucando a criança, sendo estímulos muito fortes, né? Muito além do que ela está ali preparada para ter naquele momento. Se ela gira, se ela bate muitos objetos. Então, se ela usa ali meio disfuncional uma caneta, né? Se ela pega a caneta para fazer assim, ao invés de ficar escrevendo com muita frequência, ou se pega o carrinho para girar a roda, como eu disse, né? A boneca ali para olhar o pezinho, a mãozinha, a peteca para passar a pena no rosto e não para jogar, né? Se gira, se bate, se quer ver esses objetos em movimento também. Se tem dificuldade para treino de desfraude, para treino de ir ao banheiro sozinho, para as AVDs, então se essa criança consegue seguir a análise de tarefas das AVDs, se ela consegue ir ao banheiro minimamente apropriado para a idade, se ela está ali conseguindo discriminar esfíncter, quente, frio, vontade de fazer xixi, cocô, se ela já consegue explicar a hora que ela quer ir no banheiro, né? Então, como está esse treino de banheiro? Se usa até 5 palavras para indicar o que quer, para pedir, que seja ações ou itens no ambiente. Abre, dá, eu quero, me dá mais.
Se franze os olhos na presença de luz natural ou cobre, se não se veste sem ajuda, então, se dependendo da idade, ela não usa, não se veste sem ajuda. Se repete constantemente as mesmas palavras ou sons, se ela tem essa ecolalia contínua de repetir as palavras, né? E às vezes sem muita função, às vezes até com função, de um desenho, de uma maneira mitigada um pouco mais tarde, mas com função. Se olha através das pessoas, e é o que a gente chama de catatonia, né? Se às vezes você ali na frente da criança parece que não tem ninguém, não tem nada, que você não está interagindo. Se repete as perguntas ou frases ditas pelas outras pessoas ao invés de respondê-las. Se ela não percebe o perigo nas situações, então se uma criança empilha muitas coisas para, por exemplo, vários bancos para acessar o item numa prateleira, ou se debruça numa janela, sem perceber que aquilo pode causar um risco para a vida mesmo, tá? Se prefere objetos inanimados do que pessoas, então ao invés de estar na troca, num jogo, numa brincadeira em conjunto, brincando junto, mesmo que seja com item, se ela prefere se isolar e ficar apenas ela e o item, ao invés de estar junto com os outros. Se ela toca, cheira ou lambe objetos do ambiente que não são comestíveis. Então, se põe na boca os carrinhos, as bonecas, os brinquedos, a geleca, às vezes tenta comer massinha, areia do parque, né? Se ela está usando essa parte da boca para explorar coisas que não são comidas ainda, fora alimentos, né? E bebidas fora do contexto da idade. Se não reage visualmente à presença de novas pessoas. Então, chegou alguém, saiu alguém, alguém entrou, deu oi, deu tchau, e essa criança tá ali, às vezes, no mesmo ambiente, sem perceber, sem notar e sem trocar. Se ela repete sequências de comportamentos complicados, então, por exemplo, se ela consegue encadear movimentos, se ela consegue fazer mais de uma atividade em sequência com o mesmo objeto, se ela consegue ninar uma boneca e colocar para dormir, fingir que deu comida e colocar para rotar. Se, por exemplo, usa o brinquedo de forma adequada ou se é destrutivo com brinquedos e com as pessoas, as coisas na verdade, com as coisas da família. Então, se quebra coisas no ambiente sem ter um cuidado, sem brincar apropriadamente, e aí não estou falando de crianças simplesmente desastradas, são as crianças que não se atentam a tomar cuidado e a cuidar das coisas minimamente, né? Ele tem atos que não foram pensados mesmo e que acabam estragando muitos itens com muita frequência. Não é uma criança desastrada que quebra brinquedos. Se tem atraso no desenvolvimento que foi percebido antes de 30 meses, se usa mais que 15 e menos que 30 frases diárias, isso é muito importante, né? Se a criança reduz o custo da comunicação, se ela fala menos, se ela usa conectivos, se conjuga verbos, enfim. Se olha fixamente para o ambiente por longos períodos de tempo sem estar observando um contexto, um jogo, alguém, sem estar assistindo TV, né? Ela está ali como se estivesse pensando em outra coisa, só de corpo, como a gente diz, né? Está ali de corpo, não está ali de presença. E aí, pensando já na pontuação do ABC. Tem 17 itens pontuados com nota 4, eles estão pintados em verde ali à esquerda. E esses são altamente indicadores de autismo, então eles têm uma carga, um peso maior na avaliação. Outros 17 itens também pontuados com nota 3, então eles são menos relevantes para a TEA, mas ainda assim são bem relevantes e eles estão pintados em laranja na nossa planilha. Existem 16 itens pontuados com a nota 2, que eles devem ser observados, então eles têm ali um sinal de alerta, porém a relevância é baixa, então eles estão pintados em amarelo. E tem 7 itens comportamentais com a nota 1, que são considerados pouco indicadores de autismo, que estão pintados em azul. Então, selecionando todas as respostas para aquela criança, existem as pontuações. Então, a somatória final, né, com base nessas 5 áreas que nós avaliamos, vai ser assim: o sensorial, o social, o uso do corpo e do objeto, a linguagem e a autonomia. Tudo isso somado vai dar uma pontuação final.
Pontuando 68 ou mais, essa criança provavelmente está no espectro e ela tem que ser encaminhada com essa hipótese diagnóstica, né? Olha, há um alerta de 68 pontos ou mais na CARS para possível espectro autista, indivíduo que está no espectro autista. Então, pedir já nesse encaminhamento que você está fazendo para o médico, colocar isso, que a sua avaliação e o seu diagnóstico da CARS. De 54 a 67 pontos, há uma probabilidade moderada para a TEA. E nesse caso, você vai pontuar dizendo, olha, percebemos e fizemos a CARS, que pontuou de 54 para 67, que é uma probabilidade moderada para a TEA. 47 a 53, você vai colocar que observa muitas coisas, mas que a CARS é inconclusiva, e que aí você conta com muito mais ajuda desse médico, porque ele vai precisar também se debruçar sobre isso e se juntar à equipe que está avaliando essa criança para poder fazer outros testes mais elaborados do que a CARS. E 47 pontos ou menos significa que essa criança está fora do espectro. Então, você pode encaminhar, pontuar suas observações atípicas para o médico, né? Mas pode dizer: olha, fizemos a CARS e aqui, para a hipótese diagnóstica, ele pontuou 47 ou menos, que, ao nosso ver, ao ver da CARS, é fora do espectro, mas há um desenvolvimento atípico mesmo assim, tá? Porque vamos pensar que se a gente fez novamente o CARS com essa criança, porque a gente observou comportamentos atípicos, e mesmo que não pontue para a TEA, ela pode sim ter uma questão do desenvolvimento que não seja estar dentro do espectro autista. Aqui são nossas referências bibliográficas, tá? Que vocês vão ter acesso. Eu coloquei muitos materiais complementares também dentro da aula de vocês. Espero que vocês acessem, que vocês gostem do que foi falado. Foi a nossa última aula, espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Estou disponibilizando mais material sempre, colocando coisas no Instagram. Quem não me seguiu, me siga, né, no Instagram, @AnaPilarOficial. O meu e-mail é anapilar.psi@gmail.com para dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Não precisa estar matriculado no curso, em todos os cursos, para me pedir informação, querer trocar, estudar comigo. Eu adoro essas coisas. Então, falem comigo, mandem DM, eu adoro. E vamos nos conversar, vamos nos falar. Me contem o que vocês acharam do curso, me mandem e-mail, tá bom? Beijinho, gente. Obrigado pela confiança e pelo carinho de vocês, tá bom? Até o próximo curso.